Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. No capítulo 39. Vamos ficar de pé? Nós vamos estar lendo a partir do verso 7 até o verso 20. Diz a palavra: Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou de nada, a não ser a senhora. É isso mesmo? 39? Hã? Os irmãos olhando assim, eu digo, será que eu estou lendo o texto certo? Aí a versão é, você coloque aí a NA, viu? A nova versão atualizada, Nova Almeida atualizada. Não é boa, é? Vou trocar de... Vamos lá, verso 9. Ninguém há nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou de nada, a não ser a senhora. Verso 9, né? Porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Venham, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez elevamos nosso coração a Ti, Senhor. Deus, nos ajuda nessa hora. Tu sabes que, meu Deus, nós somos limitados, tanto na compreensão como na capacidade de transmissão, mas o Teu Espírito, Senhor, é quem atua no nosso meio. Nos ajuda nessa hora a compreender a Tua palavra, que ela encontre guarida no nosso coração, Senhor,
e possa gerar fruto para o louvor da tua glória. É isso que nós te pedimos e te oramos, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Bom, eu coloquei aqui o tema como sendo um modelo de integridade. Irmãos, hoje nós vivemos, né, em meio a uma grande crise, podemos dizer assim, de integridade. E essa crise, né, ela se dá em primeiro lugar em nível individual. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que revelou que 55%, isso foi feito em 2005, né? Então, se passaram aí 17 anos. Então, com certeza, esse número aqui está bem desatualizado. Mas naquela época, 55% dos americanos achavam que para ter êxito na vida é preciso fazer de tudo, custe o que custar. É o famoso, né, a máxima que diz que os fins justificam os meios. Então vale tudo para você atingir o seu alvo, atingir o seu objetivo. Isso há 17 anos, né, lá nos Estados Unidos, essa pesquisa. Essa mesma pesquisa, né, atestou que 42% das pessoas afirmaram que para ter sucesso na vida é preciso mentir. Isso há 17 anos atrás, quase metade da população, né, achava que para ter sucesso na vida era preciso mentir. Então, isso se dá, essa crise de integridade, em nível individual, mas também, não apenas isso, ela se dá em nível familiar. Nós temos visto que cada vez mais as famílias estão fragmentadas. Né? As pessoas estão, né, trocando de casal, né, de marido ou de esposa, muitas vezes como se troca de camisa. Hoje é comum você, né, ver isso. O cara está, não é nem no segundo mais, é no terceiro, às vezes no quarto. Isso gera uma fragmentação, pai de um, mãe de outro, aquela confusão toda. Isso, né, está se dando cada vez mais. Cerca hoje de 50% dos casamentos terminam em divórcio. Olha, isso está, essa crise está também atingindo as famílias. E essa crise de integridade, né, que se dá em nível individual, em nível familiar, também se dá em nível institucional. Uma pesquisa do Banco Mundial identificou que a corrupção como sendo o maior obstáculo hoje nas nações para se melhorar o nível de vida das pessoas. Cerca de 1 bilhão de pessoas do mundo, elas vivem com $1 por dia. Isso dá o quê? Hoje é o quê? $1 está 5,10, 5,15, né? Vivendo com R$5 por dia, multiplicado por 30 dias, dá em torno de R$160. Imagina, o salário mínimo é 1.212, né? A pessoa vive com cerca de 10% desse valor, cerca de 1 bilhão de pessoas. E isso, né, se dá em grande parte devido ao nível de corrupção que existe nos governos. Essa história, né, ela é bem presente na nossa nação. Se falou que eu não quero entrar em política aqui, não vou citar o nome de ninguém, mas que só o rombo que foi perpetrado, né, na Petrobras foi cerca de 900 bilhões de reais. Você sabe qual é o orçamento de Campina Grande? Você sabe quanto é o orçamento de Campina Grande? Campina Grande tem 410 mil habitantes. O orçamento de Campina Grande anual, todas as despesas da prefeitura, com saúde, com educação, com o que mais? Com limpeza pública, com obras, com tudo, é cerca de 1 bilhão de reais. 1 bilhão. Para Campina Grande gastar o que foi desviado na Petrobras durante, né, cerca de uma década, teria que passar 900 anos para gastar esse dinheiro. Você vê o montante, o quanto isso é significativo. Então,
Essa crise de integridade tem atingido em nível individual, em nível familiar, em nível de nação, em nível institucional. E, infelizmente, essa crise de integridade também tem atingido a igreja. O cristão, né, ele deveria se distinguir do não cristão na forma de comprar, de vender, de investir, de administrar os seus recursos, de fazer os seus negócios. Mas, lamentavelmente, nós temos visto, né, muitas vezes, falta de integridade em muitas práticas observadas no nosso meio. Como, por exemplo, né? Quero citar aqui alguns exemplos. Estamos de acordo que o pecado deve ser castigado. Eu acho que ninguém aqui vai ser contrário a essa afirmação aqui. Todos nós somos favoráveis a isso, né? Essa afirmação. Que estamos de acordo que o pecado deve ser castigado. Mas, desde que não esteja envolvido, né, alguém que nós amamos. Geralmente, quando alguém que é próximo a nós, que nós amamos, comete algum ato, alguma falha, a gente tenta amenizar a situação, tenta contemporizar, né? Como diz aí no linguajar aí das mídias sociais, tenta passar pano. Mas quando é alguém, e principalmente alguém que nós não nos identificamos tanto, aí nós somos implacáveis. Tem que ser assim mesmo, tem que botar, tem que fazer acontecer, tem que arrebentar. Geralmente isso acontece dentro dos nossos meios. Nos opomos, outro exemplo, da crise da integridade que atinge até a igreja. Nos opomos à desonestidade e à corrupção, até o momento que tenhamos que enfrentar o nosso chefe e corramos o risco de perdermos o nosso emprego. Você está disposto, né, a enfrentar ou a não se envolver com qualquer nível de falcatrua ou de ilícito que está acontecendo dentro da sua repartição pública ou dentro do ambiente de trabalho que você está inserido? Ou você vai fazer vista grossa? Ou até, muitas vezes, né, ser omisso, ou muitas vezes pior, ser participante desse processo. Muitos crentes que são honestos, né? Aliás, crentes que são honestos, até que um pequeno ato de desonestidade lhes traga alguma vantagem. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu não sei quantos de vocês viajam ou já viajaram para os Estados Unidos, por exemplo, né? Você tem um limite. Até então era $500 que você podia comprar, sem pagar o imposto na volta, quando você for, né, fazer vamos dizer assim, o check-out lá na Receita Federal. É lamentável isso. Mas muitos de nós, se formos numa viagem dessa, né, vamos tentar camuflar, tendo comprado mais, mas para não pagar o imposto, você disse que não comprou. Porque isso está lhe trazendo vantagem. Se nós levarmos a sério Deus e a sua palavra, nós não vamos ter esse tipo de prática, esse tipo de atitude. Vamos chegar lá na Receita Federal e vamos declarar. Tem gente que vai sem celular aí compra o celular lá, aí bota no bolso, como se fosse de uso. O celular, sei lá, é $1.000, um iPhone 13 Pro, Max, sei o que, papai, BBB, né? Outros dizem, rapaz, traz para mim. E aí? Vai pagar o imposto lá na Receita, na alfândega? Ou vai ficar, rapaz, eu vou arriscar, eu vou passar aqui, se eles não mandarem? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir, trazer para nós. Isso é uma falta de integridade. Como eu disse aqui, nós somos honestos,
até que um pequeno ato de desonestidade nos traga algum tipo de vantagem. Eu falei, dei um exemplo prático aqui. Então, nós estamos vivendo essa crise de integridade, em nível individual, em nível familiar, em nível institucional, como nação, os governos, mas também dentro da igreja. Quantos escândalos nós temos assistido, né? De desvios, de dízimos, de ofertas, de o cara construindo patrimônio, enriquecendo. Esse dia o pastor falava, aquilo me tocou muito na reunião lá dos obreiros, né? Que ele dizia, faz 37 anos, se eu não me engano, ele disse, que eu vivo dos dízimos da igreja. Meu Deus, que responsabilidade. Irmãozinhos que ganham R$1.212. Aí pega lá seus R$121,20. Eu acho que é isso, 10%. Coloca lá no gasofilaço ou no envelope. Meu irmão, eu fico pensando, os pastores têm que ter tremor e temor para administrar um negócio desse. É por isso que eu acho que um pastor tem que viver uma vida discreta, simples, sem ostentação, né? Porque é recurso de dízimo e de oferta de gente que está ali suando, sendo fiel. Nós temos vivido essa crise de integridade também tem atingido a igreja. Mas o que é integridade? Integridade é o fundamento do caráter. Qual foi a primeira falta de integridade, o primeiro ato de falta de integridade na história? Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 11, não precisa se abrir não, né? Quando aquele primeiro casal ali, né, quebrou um mandamento que Deus havia estabelecido. E temos que fazer uma diferença aí entre honestidade e integridade, né? Honestidade é uma coisa, integridade é outra, né? Porque quando eles foram inquiridos ali por Deus, eles foram honestos e confessaram que tinham comido aquele fruto, mas eles não foram íntegros, porque eles comeram o fruto. Para serem íntegros, eles não podiam ter comido o fruto. Eles foram honestos, muito embora não foram íntegros. Honesto no que diz respeito a ter confessado, a ter admitido, né, de ter comido, de ter quebrado aquele mandamento. O texto que nós lemos aqui, irmãos, nos mostra um homem íntegro. E ele tomou algumas atitudes, né, para manter a sua integridade. Vamos voltar agora para o verso 7, né, e a parte A do versículo 8, e você coloca na NAA, senão os irmãos vão ficar, né, sem saber direito o que eu estou aqui lendo, né? Diz a palavra do Senhor: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Parte A do versículo 8. Ele, porém, recusou. O que é que eu vejo aqui, né? Primeira coisa que eu vejo aqui, que para nós mantermos a nossa integridade, nós temos que ter domínio próprio. Irmão, ser tentado não é pecado. O problema é ceder ao pecado. José era um jovem, né? Sei lá, talvez estivesse aqui com menos de 20 anos de idade. Ele estava longe de casa. Ele não fez voto de castidade. Além do mais, ele era um escravo. A sua vontade pertencia ao seu senhor, né? Ele poderia ter racionalizado, né? Rapaz, se eu não for para a cama com essa mulher, eu vou perder o meu trabalho. Eu tenho todas as regalias aqui do mundo. Eu sou o chefe. Eu só estou abaixo de autoridade aqui do meu senhor. Ele poderia ter racionalizado isso. Eu tenho muito a perder. Eu posso até ser preso. Ele podia ter racionalizado. Nós muitas vezes fazemos contas, né? Nós vivemos numa sociedade muito influenciada pelo material, pelo financeiro, mas ele não fez esse tipo de racionalização na sua cabeça. Ele não cedeu ao convite daquela mulher. E isso exigiu dele o quê? Domínio próprio.
Diferente de Sansão, né? Que Sansão cedeu à tentação. E o apóstolo Paulo diz que um dos frutos do Espírito Santo, ele diz isso lá em Gálatas, é o domínio próprio. E domínio próprio, irmãos, eu vejo que nada mais é do que fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Se nós não tivermos um relacionamento íntimo e diário com o Senhor, né? Isso por meio da sua palavra, isso por meio das orações, isso por meio do jejum, isso por meio do serviço, isso por meio da comunhão com outros irmãos, isso tem que ser algo desenvolvido. É fruto, né, dessa ação, dessa relação que nós temos com Deus, que o apóstolo Paulo fala lá na sua palavra. Isso não está somente limitado à questão sexual, mas isso também se estende a outras áreas da nossa vida, né? Nós temos que ter domínio próprio, por exemplo, com relação à comida. A gente sabe muitas vezes que tem determinados alimentos que vai nos fazer mal. Mas o troço é gostoso, pastor, né? Mas vai lhe fazer mal. Você tem que exercitar isso, dizer não ao seu querer, à sua vontade. Isso é domínio próprio. Dizer não à sua língua. Eu estava lendo um livro, meu Deus, eu digo, Jesus, me ajuda. Porque o pastor disse que fez uma aliança com Deus, de só falar alguma coisa do seu irmão no privado, se presencialmente ele pudesse falar a mesma coisa. Que coisa, meu amigo. Isso é integridade. Que coisa linda. Se nós aplicássemos isso, fizéssemos essa aliança com Deus, eu só vou falar de Jânio no privado, no oculto, aquilo que eu posso falar dele na presença dele. E aí? A gente cortaria essa praga, esse mal que assola a nossa sociedade, né? Chamada fofoca, mexerico. E os crentes muitas vezes dão até uma de espiritual, né? Mas fulano, vamos orar por cicrano. Você não sabe, mulher. Os homens também, né? Nós acabaríamos. Aí lembraríamos dessa aliança. Opa, eu só posso falar daquele irmão aquilo que eu posso falar dele se ele estivesse aqui. Então, aí já vem, rapaz, eu não vou mais poder. Você ia medir as suas palavras, você ia pensar melhor, você ia refletir melhor. Nós íamos viver melhor, irmãos. Isso é domínio próprio. Se nós quisermos manter a nossa integridade, nós temos que exercer domínio próprio. Foi isso aqui. Ele recusou ao seu zinho. Meu irmão, aquela mulher devia ser muito cheirosa, devia ser muito bonita. Aquele homem não ia o chefe da guarda, né? Potifar, não ia casar com uma mulher, né? Ia ser uma mulher, como dizia meu pai, um avião. O pai tem um negócio, ele tem uma expressão de um avião, né? Expressão dele, né? E José é um cara jovem, com toda a sua potência, mas ele disse não. Exerceu domínio próprio. A segunda coisa que eu vejo aqui está na parte B do versículo 8 e na parte A e B do versículo 9. Diz o seguinte: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada. Nós temos que ter responsabilidade. José recusou o convite da mulher de Potifar, pois ele estava ciente da responsabilidade que o seu senhor havia deixado em suas mãos, que era de cuidar da casa e de tudo quanto era seu. José, ele entendeu que não se paga confiança com traição, mas se paga confiança com fidelidade e gratidão. Isso aqui ele tinha em mente. O senso de dever dizia a José que ele não podia fazer isso contra o seu senhor.
Irmãos, esse senso de dever, de responsabilidade, infelizmente, muitas vezes, isso é algo raro até dentro do nosso meio evangélico. Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 5, no verso 8, ele instrui os crentes a se comportar diante dos seus senhores terrenos. Se os crentes aplicassem esses versículos aqui, nas suas relações, né, trabalhistas, vamos dizer assim, funcionais, vamos dizer assim, quem trabalha na repartição pública, meu irmão, crente ia ser disputado a tapa. Todo mundo só queria contratar crente. Imagina aí. Responsabilidade, integridade no trabalho. Diz a palavra, tá aí não? Tá aí. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Olha que coisa linda. Eu já vi empresário evangélico, tem também a parte deles também, né? No verso 9, eu acredito que fala também para os patrões, né? Mas como José aqui estava na posição de servo, ele tinha essa consciência de responsabilidade, esse senso de dever diante do seu Senhor, né? E que nós hoje, nós não temos essa relação mais de senhor de escravo e de escravo, mas nós temos a relação de patrões e empregados. Não é a visão que uma certa ideologia coloca aí, de pé de guerra, não. O cristão age diferente, não segue uma ideologia humana, mas segue os ensinamentos da palavra de Deus. Está aqui. Se nós quisermos manter a nossa integridade, a primeira coisa, né? Domínio próprio. Segunda coisa, responsabilidade. A terceira coisa, caminhando aí, a parte C do versículo 9, do capítulo 39 de Gênesis. Em terceiro lugar, manter a integridade requer temor a Deus. Diz aí o texto: como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Que consciência cristã fantástica aquele jovem ali, escravo, tinha. Ele tinha consciência, irmãos, que não era contra o homem que ele estava pecando, mas era contra Deus. Perceba no texto aí, como, pois, cometeria tamanha maldade? Quando você peca, né, você está em primeiro nível, você está pecando, não contra a pessoa, ou contra alguém, ou contra a instituição, mas contra Deus. Ele diz aqui: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deus, ao confrontar Davi sobre a morte de Urias, está lá em 2 Samuel capítulo 12, versos 7 a 10, ele diz o seguinte: Deus, usando o profeta Natã, né? Mas abre aspas aqui, não é o profeta Natã, é o próprio Deus falando pela boca daquele homem. Diz assim: eu ungi sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Isso é Deus falando para Davi. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele,
depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Quando pecamos, irmãos, nós estamos desprezando a Deus. Hoje nós temos esse texto sagrado maravilhoso nos instruindo nisso, lembrando que nos dias de José ele não tinha esse texto que nós temos em nossas mãos hoje. Séculos depois é que Moisés apareceria e Deus traria o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, a lei para o povo de Deus. Ele estava aqui, né, por meio de uma transmissão oral, recebendo esses valores, esses princípios, desde Abraão, desde o seu avô Isaac, desde o seu pai Jacó. Hoje nós estamos numa situação muito mais confortável e talvez numa situação muito mais desafiadora, porque nós conhecemos a palavra, nós estamos tendo acesso, nós estamos tendo ouvido essa palavra. E pecar é desprezar o Senhor, como diz aqui no livro de Samuel, como disse o profeta Natan. José sabia que o temor reverente a Deus é o que vai nos ajudar, é o que lhe ajudaria a se manter firmes diante da tentação. José preferiu estar na prisão com consciência limpa a estar na cama da sua patroa com a consciência culpada. Ele perdeu a liberdade, mas não perdeu a dignidade, resistindo ao pecado até o sangue. José manteve-se firme por entender a presença de Deus. José não era governado pelos sentimentos, mas pelo temor de Deus. Lembra lá a revelação do Apocalipse, que o Senhor anda entre os castiçais? Deus está andando do nosso meio, irmãos. Deus está contemplando a nossa vida, está vendo se de fato nós estamos agindo com integridade ou não, se nós estamos o desprezando ou não, se nós estamos relativizando a palavra ou não. Nós vivemos num mundo pós-moderno, onde não existe, segundo eles, verdade absoluta. Nós não cremos nisso. Nós sim cremos que existe uma verdade absoluta e que Cristo é a personificação dessa verdade. O mundo aí não, diz, não, cada pessoa tem sua verdade. Nós criamos as nossas verdades de acordo com as nossas conveniências. É isso que o mundo diz aí. José tinha um parâmetro: o seu temor a Deus. Será que nós refletimos sobre isso quando vamos tomar uma decisão? Quando fazemos algum tipo de plano, quando imaginamos algum tipo de projeto, será que nós perguntamos de fato, será que isso está no centro da vontade de Deus? Ou será que isso está só apenas no centro da minha vontade? Irmãos, ele manteve a sua integridade em primeiro lugar porque ele temia a Deus. Minha mulher, hoje eu vinha conversando com ela no carro, ela não gostou não, ficou até com raiva, conversando não sei o que, lá vai, aí algum caso assim de adultério que infelizmente acontece no nosso meio. Aí ela disse, sai de você se acontecesse com você. Ele não é doido não, ele me conhece. Eu digo, eu não faço isso, sabe por quê? Não é por causa de você não, é por causa de Cristo. Porque se fosse por causa de você, você já estava com um chifre maior do que essa antena aqui. Aquela antena que tem ali na TV Paraíba, tem 100 metros de altura. Dá aquele alfinetezinho naquela bola, e Augusto Cordeiros falou, vai, achando. Ninguém vai ser fiel a ninguém se não tiver o temor de Deus.
Essa é a realidade. E mulher não conhece a natureza do homem. Eu não esqueço o pastor Antônio Carlos, um dia pregando na Consciência Cristã, né? Ele disse que passou assim com a cachorrinha dele, né? E a cachorrinha dele estava no cio, né? E um cachorro botou a cabeça assim, né? Ia passando na calçada, e tinha um cachorro que estava por trás de uma grade, o cachorro ficou querendo estourar aquela grada ali para pegar a cachorra dele. O homem sem Deus tem esse mesmo instinto, irmãos. Se ele não tiver o temor de Deus, já era, meu amigo. Ele vai pegar a cachorrinha. Se ela estiver querendo ali, ele vai ceder. Mas se ele tiver o temor de Deus, ele vai fazer como José. Não. Eu sei da minha responsabilidade. Eu não posso cometer tamanha maldade contra Deus. Olha que coisa linda. Tamanha maldade contra Deus. É isso. É por isso que a jovem crente procura um menino crente para casar. Ora a Deus, homem. Ainda tem, está difícil, mas não se desespere não. Eu aprendi uma coisa, a necessidade é má conselheira, viu? Acaba assim, não, eu vou pegar esse aqui mesmo, porque já está chegando os anos aqui, eu vou. Espere no Senhor. Porque esse cara não vai lhe respeitar não. Ele vai fazer você sofrer depois. Ele vai deixar você por outra. Você vai ficar aí muitas vezes sofrendo. Como diz o ditado, né? Se é para estar mal acompanhado, né? É melhor estar só. Ele vai estar com Jesus. Quer noivo mais lindo do que esse? Mais maravilhoso do que esse? Você tem um noivo. Não pegue qualquer troço não. Que está por aí não. Não vai, né? Não vai lhe trazer paz. Não vai lhe trazer alegria. Em quarto lugar, para manter a integridade, requer que nós imponhamos limites. Está no texto aqui, versículo 10, capítulo 39. Ela falava com José todos os dias, mas ele não dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar o quê? Perto dela. Ele fugia de determinadas circunstâncias, determinadas situações que lhe poderia colocar numa situação de vulnerabilidade. Billy Graham dizem que ele fez um compromisso com Deus de nunca ficar sozinho com uma mulher que não fosse a dele. Isso é igual aquela da língua, né? Isso é bom conselho. O homem, principalmente o homem, né? Nunca ficar, e a mulher também, sozinho com um homem que não seja o dela, ou vice-versa. Mas eu fui pregar em João Pessoa, ao pastor, amigo meu lá de João Pessoa. Rapaz, tu pode dar carona a uma cantora que vem para aqui. Eu digo, rapaz, ela está com quem? Ela está só. Eu digo, meu irmão, não levo não. Não vou levar. Né? Pode não acontecer nada, mas só o cara passar ali, né? Na época da Manzoá, Jamos estivesse lá. Boa noite, pastor. Aí se não tiver a língua, se não tiver feito o pacto igual a aliança lá que o pastor fez, rapaz, tu não sabe quem passou lá na Manzoá, sozinho com a dona, olha. Pastor da Consciência Cristã. Daqui que o cabo vai provar que focinho de porco não é tomada, como diz o Matuto. Janeiro já tem arrebentado comigo. Está dizendo ali, ó, com certeza. Eu dava carona a uma irmã, com consentimento dela, quando eu pastoreava uma igreja. E ia com um garotinho, né? São uns 20 anos atrás. Estamos ficando velhos, viu, garoto? E eu parava toda terça-feira, 9 horas da manhã, com essa irmã na porta da casa. E o marido dela era
viajante, vendedor, não sei. Aí eu disse a Janeide, esse negócio não está dando certo não. Toda terça-feira eu deixo essa mulher na porta de casa. Vai ser triste. Ela morava, sei lá, 1 quilômetro da igreja. Ela ia caminhando. Eu cheguei para ela e disse, irmã, não me leva a mal não. Mas eu não vou poder mais dar carona à irmã não. Porque, né, a Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Não está acontecendo nada, eu estou fazendo um favor à irmã, estou entregando, mas um vizinho, né, maldoso, seu marido, olha, fulano, toda terça-feira aquele pastorzinho deixa a tua mulher aqui na porta de casa, viu? Tu vigia, viu? Tipo, o Coentro Linguarudo dizia, tu vigia. Né? Então, irmão, nós temos que evitar determinadas situações que nos colocam em posição de vulnerabilidade, impor limites. A mulher de Potifar estava determinada para ir para a cama com José, mas José estava determinado de não ir para a cama com ela. Certas decisões nós temos que tomar previamente, antes do momento da tentação. Temos que nos planejar para não pecar. Essa é a, né, para evitar determinadas situações. Em quinto lugar, bom, para manter a nossa integridade, muitas vezes nós temos que fugir da tentação. Verso 11, verso 12. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Se ele soubesse que não tinha ninguém lá dentro, ele não tinha entrado. Isso é certo, né? Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Só tinha ele, mais ninguém, e ela. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Irmãos, nós temos que, né? Muitas vezes nós pecamos porque nós não sabemos reconhecer a nossa fragilidade. Cada pessoa tem seu ponto, né? Seu ponto frágil. Isso é importante que nós tenhamos consciência disso. Não existe ninguém forte, irmãos, né, para o pecado. Jesus disse isso lá, né? Olha, vocês vigiem, orem, né? Porque na verdade o espírito está preparado, mas a carne, ela é fraca, né? Essa mulher vinha martelando ali com ele, dia após dia, né? A mulher do seu senhor, de certa forma, tinha autoridade sobre ele. E ele se esquivando, escapando, saindo daquela situação. Mas chegou um ponto que ele foi pego, né? E qual era a atitude ali? Tentar conversar, né? Tem gente que acha que é forte, né? O suficiente, que dá para dialogar, para conversar com a tentação. Não, meu amigo. Não dá para dialogar com o pecado. A nossa carne ainda a gente carrega, né? As marcas do homem caído. Estamos nos renovando a cada dia interiormente, mas continuamos revestidos dessa natureza terrena. Fugir da tentação não é uma demonstração de fragilidade, mas sim de força. José fugiu e foi preso. Contudo, ele se livrou da maior prisão, que é a culpa e o pecado. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, no 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, ele diz o seguinte, instruindo o jovem Timóteo: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Paulo manda fugir.
Só recapitular aqui. Primeiro, domínio próprio. Segundo, responsabilidade. Terceiro, temor a Deus. Quarto, impor limites. Quinto, fugir da tentação. E em sexto lugar, para a gente fechar aqui, está lá do verso 13 ao verso 20. Nós já lemos. Manter a integridade requer muitas vezes que venhamos a pagar um preço. Estou falando aqui, esse linguajar, pagar preço, o cara está pensando em salvação, não é isso que eu estou falando. É que muitas vezes, para manter a integridade aqui nesse mundo, nós vamos ter que sofrer represálias, sofrer a oposição desse mundo que não busca a integridade. Lembra de Daniel? Daniel era um cara espetacular. E o rei Dário, ele se destacou tanto entre aqueles presidentes e satrapas, aqueles governadores ali, que Dário disse: rapaz, esse cara ele tem algo diferente. Eu vou colocar ele acima de todos. Depois de mim, vai ser o cara. Daniel seria como se fosse um José nos dias de Faraó, governando todo o império medo-persa. Olha, isso despertou o quê? Ciúmes, inveja. Tramaram contra ele. Talvez se fosse um de nós, tivéssemos feito algum tipo de concessão ali para não contrariar aquele edito real, aquele decreto real. Mas Daniel não negociou a sua fé, a sua integridade. E por isso sofreu as consequências. Ele foi lançado na cova dos leões. Ele foi salvo miraculosamente por Deus. Mas quantos na época dos apóstolos, na época dos discípulos, depois que Jesus ascendeu aos céus, mantiveram a sua integridade, foram lançados às feras, mas não foram livres miraculosamente por Deus e foram estraçalhados, mortos, comidos por aquelas feras. Integridade nesse mundo aqui, assim como José, que ali nesse texto que nós lemos aqui, né? Você percebe até no início, no verso 13, quando ele diz aqui: quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe um hebreu para nos humilhar. Duas coisas que essa mulher fez aqui. Primeiro, caluniou, mentiu. Segundo, desprezou, né? Tem uma palavra bonita hoje, né? Xenofobia, que é o desprezo por alguém de outra etnia que não a sua. Por isso que ela destaca aqui: trouxe esse hebreu. Eram pessoas desprezadas pelos egípcios naquela época. Caluniou, mentiu e desprezou, discriminou. É isso muitas vezes que nós temos que experimentar aqui nesse mundo, por sermos fiéis a Deus. Nós estamos vivendo num mundo hostil, irmãos. O reino de Deus, né? Ele se manifesta por meio da igreja, mas ele não se revelou de forma plena ainda nesse mundo. Um dia vai. Jesus vai governar com cetro de ferro, e nós seremos reis e sacerdotes com ele, mas não ainda. Muito embora muitos crentes aí estão achando que é por aqui e agora. Então, por não ter seus desejos satisfeitos, seus sentimentos lascivos se transformaram em discriminação e calúnia. Aquela mulher não tinha amor, tinha paixão, era puro instinto, não era amor genuíno. José, ele foi preso de forma injusta. Se nós quisermos viver nesse mundo de forma íntegra, nós temos que saber que terá um preço. E temos que estar dispostos a pagá-lo. Não importa o preço, o quão seja alto.
Historicamente, a igreja tem sido desafiada a fazer concessões ao mundo. E por não ceder, assim como José, tem sido caluniada, discriminada, muitos têm sido presos, têm sofrido o ostracismo, a expoliação, o martírio. E eu quero concluir com um versículo, lá de Mateus capítulo 5, verso 14 e depois o verso 16. Mateus 5, 14, depois o 16, que diz: disse Jesus, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade no alto de um monte. Verso 16: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós só vamos ser essa luz do mundo, nós só vamos brilhar se nós vivermos aqui nessa nossa caminhada com integridade. José, ele viveu com integridade, passou lá décadas preso, mas não abriu mão da sua integridade. Depois Deus honrou ele, aqui nesse mundo ainda. Não necessariamente aqui nesse mundo Deus vai nos honrar de tal maneira de fazer o mesmo que fez com José, mas é certo que um dia Ele nos honrará. Nós não podemos perder isso de vista, porque se tivermos que pagar um preço, temos que pagar, não podemos negociar. Porque triste vai ser o dia que muitos crentes aqui nesse mundo vão chegar diante de Deus. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Isso devia fazer o crente temer e tremer. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não é porque por mérito próprio nosso, não. Foi Jesus que pagou o preço e nos remiu na cruz do Calvário. Mas Ele nos manda, Ele requer de nós que nós venhamos a andar em santidade, integridade, e venhamos a resplandecer nesse mundo caído por meio das nossas boas obras. Amém?